Faltando 4 dias para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda, mais de 10 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas ao fisco. Os dados são da última terça. A Receita Federal espera receber até o dia 30 de abril 28 milhões e 800 mil declarações. Deve prestar contas o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. O valor é o mesmo da declaração do ano passado. E para tirar dúvidas sobre o assunto, quem está aqui comigo no estúdio é o professor de Economia da UFOP, Christian Soares Mendes. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite, professor. Além desse contribuinte que ganhou uma acima de R$ 28.559,70 no ano passado, quem mais precisa declarar? Pessoas que tiveram alguma alienação, algum outro tipo de bem, aquisição de algum bem, um imóvel, e até mesmo pessoas que tenham feito compras no mercado de ações e vendas desses bens. Sim, o professor tem novidades na declaração desse ano, né? Sim, tem novidades. Esse ano vai ser preciso, né, registrar os dependentes com menos de 8 anos de idade, além também de alguns bens que antes não eram declarados, né? Por exemplo, um imóvel de bem rural com registro, tudo por meio do cartório onde foi feito. Então é preciso desses dados. Comprovar. Comprovar. Sim, professor, quais despesas podem ser deduzidas no imposto de renda? Há limites de deduções? Sim. Podem ser deduzidos questões com gastos com saúde. Saúde não tem um limite, mas existem algumas anuâncias, né? É preciso ver quais que podem ou não ser totalmente abatidas. Educação também pode ser abatido num limite máximo de R$ 3.350. Também os dependentes, no cerca de R$ 2.275 por dependente, e também até mesmo a empregada doméstica, previdência social. No caso da empregada doméstica, o imposto patronal, que chega esse ano um pouquinho maior, que é de 1.171. Sim, tudo isso precisa ser comprovado depois, Tudo né? isso precisa ser comprovado. Então é preciso guardar esses Guardar documentos. os documentos, as notas, os registros de pagamentos que foram feitos, para entrar com essas informações dentro da declaração. Caso a Receita cobre, né? Cobre, exatamente. Ok. Professor, quando escolher a declaração simplificada e quando escolher a completa? Aí vai depender muito dessas questões, justamente desses abatimentos que a gente havia dito anteriormente. Caso você não tenha tantas coisas para declarar esse abatimento, é mais interessante você fazer o simples, porque aí você pode ter, às vezes, uma restituição um pouco mais agradável, né? Então você tem aí já um desconto de 20% no simples. Na detalhada é mais interessante quando você tem mais essas informações, né? Comprovantes que você fez gasto com saúde, né? Com educação e tudo. Aí é mais interessante você sempre estar fazendo a detalhada. A detalhada é quando você tem muitas coisas para deduzir, seria isso? Isso, exatamente. Por exemplo, como gasto com saúde, né? Educação, empregada doméstica, previdência social, privada ou a oficial mesmo. Sim, caso o contribuinte caia na malha fina, o que ele deve fazer, professor? Como comprovar que ele não cometeu crime? Aí ele teria que retirar, né, primeiramente, um extrato da declaração dele e verificar que a grande parte dos problemas que caem em malha fina são erros e divergências que tem. Então, às vezes, ele pode ter cometido apenas um pequeno erro lá, então ele tem que fazer a solicitação e entrar com um pedido de retificação, né, dessa declaração desse erro que ele cometeu. Ele consegue corrigir depois? Ele consegue corrigir. Só que aí existe um prazo, né? Antes dele receber a notificação, se ele não fizer essa correção, ele tem uma multa de cerca de 20%. Se ele receber uma notificação que ele caiu na malha fina pela Receita Federal, ele vai ter que pagar um imposto de cerca de 75%. Só que aí depende do valor, né? Sim. Professor, e essa correção também é possível ser feita ainda durante o processo da declaração, né? Às vezes ele identifica que errou em alguma coisa, em algum item, ele pode voltar lá e corrigir, né? Ele pode voltar e corrigir a todo momento, né? Ele tem até o final do período agora, né? Até o final do mês para estar realizando essa correção. Caso passe esse prazo, ele ainda pode realizar essa retificação. Até o dia 30 de abril. Isso, exatamente. Professor, quem fizer a declaração fora do prazo, qual as consequências? Quais as consequências? A principal consequência é que ela vai sofrer uma multa de R$ 165,70, né, de cerca de 1%, e que pode chegar no máximo a 20% essa multa,
né, pelo atraso que ele vai estar de não ter declarado no período correto. 20% E do valor, né, do valor. da multa. Sim. Professor, como eu disse no início, faltam 4 dias Sim. para o fim do prazo da entrega da declaração. É pouco tempo, muita gente deixou para a última hora. Quais os riscos de fazer essa declaração assim, no último minuto? O principal risco é você fazer um lançamento de alguma conta errada, né, incorrer em algum tipo de erro. Às vezes também pode ter problema de questão de acesso, porque muitas pessoas deixam para acessar justamente no último dia, então pode ficar sobrecarregado às vezes o sistema e demorar a ser feito a sua declaração, além de você acabar não recebendo num prazo anterior, né? Então você acaba deixando para receber, caso você tenha uma restituição desse imposto de renda, você vai receber ela só no final do prazo, que seria em dezembro, 17 de dezembro. Sim, quanto mais tempo você demora a fazer Mais a declaração, demora mais você demora receber a restituição. a restituição. Sim, e fora que internet, né, há É, lugares, né, com certeza. que ela Pode ter sempre problemas, falha, né? picos, né? Então isso prejudica. Quanto antes, melhor. Verdade. Professor, muito obrigado pela sua participação, por Eu que tirar as agradeço. nossas dúvidas aqui no Plano Aberto. Isso, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. E esse ano as restituições vão começar a ser pagas em junho e seguem até dezembro, para os contribuintes que não caírem em malha fina, claro. E para fazer a declaração, é só entrar na página receita.fazenda.gov.br ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda no seu celular ou tablet.